Dando um tempinho pra gente voltar. Oi, 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 oi. Oi, pessoal. Muito bem, muito bem. Bom, então assim, o que eu queria compartilhar com vocês, que é um contexto pessoal, né? Então, falei, né, que eu tinha, desde que eu entrei para a Marinha, eu sabia que eu quis muito entrar para o meio militar. Foi um hiperfoco por um tempo, e hoje eu sei que o que eu procurava no meio militar era ordem, método, segurança na rotina, né? Só que não, gente, o meio militar não é bem desse jeito. E uma das maiores dificuldades que eu tive na Marinha foi em relação a isso, porque eu organizava o meu dia e eu não conseguia executar do jeito que eu tinha planejado, e aí, isso me enlouquecia, né? Então eu cheguei no nível de estresse, assim, absurdo. E aí eu lutava ferrenhamente para ficar na psicologia, porque na psicologia eu dou conta do recado, né? Tati, sua linda, agora que eu te vi. A Tati é uma grande parceira na Marinha, fono de Belém. Tem a clínica dela. Tati, escreve aí o nome da sua clínica. E a Tati foi uma das pessoas assim que foi suporte imenso para mim, com as minhas esquisitices, o meu jeito difícil de ser, coitada da depressão, deve estar cansada de me convidar aí, não? Sim, Pati. Mas aí tem vários contextos, né? O que eu falei, precisa clínica Cevita, olha, mudamos de nome, a Tati tá com clínica nova, super show, super show. Saudade, Tati, que bom te encontrar aí. Então, Pati, eu falei que tem um contexto, né? Tem a questão do contexto. E aí a gente sabe que existem várias outras coisas para se levar em consideração, né? Por muito tempo eu consegui administrar meu estresse na Marinha, lutando para ficar na psicologia. Então, porque a psicologia é o meu grande hiperfoco e ali eu sou muito boa, eu sou muito competente. Vocês me vendo falar aqui com essa fluidez, eu não sou assim nos pequenos momentos da vida. Se eu tiver que fazer um orçamento, eu me atrapalho toda para fazer o orçamento. Eu evito ligar, eu evito ir no lugar, eu pareço uma criança de 8 anos. Então tudo é muito difícil, assim. Mas se for para falar do meu hiperfoco, cara, eu depois, se eu ver essa live, eu falar, nossa, que incrível, que genial, eu vou achar o máximo. E eu tenho essa percepção e eu falava, gente, por que fora do consultório, eu não sou a pessoa que eu sou dentro do consultório? E hoje eu entendo super isso, né? Então, a Tati, ela foi uma pessoa assim que sabe, eu não converso coisas, eu não consigo ter conversas rotineiras e banais. Se eu for conversar comigo, a gente sempre vai terminar em análises psicológicas, comportamentais, etc. E eu fazendo sessão com você. Tá. Então, assim, eu entrei num quadro de estresse, chegou num momento na Marinha, né? Eu já era capitã-tenente e estava com 3 encargos de chefia. Eu não conseguia administrar tudo isso. Eu já queria sair. E o que eu não tinha percebido, assim, eu falei que eu percebi pela insônia, né? Eu estava no nível de agressividade imenso, sabe? Já sendo muito grosseira, já sendo muito estúpida com as pessoas, coisa que eu criticava muito no meio militar. E o que acontece na Marinha, assim, para explicar a minha dificuldade na Marinha também, quem tem vontade de entrar, entra. Eu acho que o meio militar, para quem tem isso, precisa conhecer. Eu falei, um amigo meu falou, Gabi, não entra para a Marinha, não entra para as Forças Armadas, você vai se frustrar. E eu falei, eu preciso entrar, porque eu preciso vivenciar isso, eu não posso ter essa frustração na minha vida. E do mesmo jeito que eu entrei, eu vou poder sair quando eu perceber. Pois é, mas eu me mantive nesse tempo todo, Pati, porque eu lutava para ficar na psicologia.
né? E à medida que eu fui aumentando na carreira, eu não ia tolerar o nível de questões administrativas, que é uma demanda excessiva, né? E é apagar fogo o tempo todo, eu não consigo lidar com isso. Tudo tem que ser planejado, organizado, enfim. Então, o que eu queria compartilhar com vocês? Essa questão, né? Eu cheguei num nível de estresse elevadíssimo que eu me arrastei por mais de um ano, foram muitos anos no nível de estresse elevadíssimo, que foi piorando. Então, hoje eu percebo que eu passei um bom tempo num quadro leve de depressão. E aí, no último ano, foi um quadro moderado, só foi piorando. E eu cheguei uma vez a ver um andarilho na rua e pensei que ele era mais feliz do que eu. E nesse momento também eu me dei conta que alguma coisa não estava muito certa. Eu sou uma pessoa que amo a vida e eu comecei a ter vontade de adoecer. Isso é pensamento de morte, tá? Primeiro a gente começa com pensamento de morte, depois isso vai caminhar para suicídio. Eu não cheguei a ter ideação suicida, mas eu cheguei a pensar que as coisas poderiam acabar logo, sabe? E aí você começa a estranhar aquilo, mas você não tem nem força para pensar mais sobre aquilo, né? Então eu gosto de contar essa história para as pessoas para falar assim: eu sou profissional da área, eu trabalho com isso, eu ajudo as pessoas a perceber isso, tal, e eu não percebi o meu próprio adoecimento. Porque a gente é treinado a ter que dar conta e empurrar a coisa com a barriga. E aí a gente acostumou com esse nível de estresse elevado, que vira depressão, e que aí a gente tem vergonha disso, e a gente não vai no psiquiatra, etc, etc. Fiz uso de medicamento, foram extremamente necessários para mim naquele momento, para regular o sono. E aí chegou um momento que eu fui saindo desse quadro, o medicamento me ajudou a reorganizar uma energia que eu não tinha, e começar a fazer os pequenos passos que eu precisava para concluir a minha saída da Marinha. Os processos terapêuticos, foi um ano de terapia intensa, assim, mexendo em coisas, muita constelação familiar, que eu super recomendo, processamentos de traumas, e percebi que uma das coisas que me dava um conflito muito grande para sai ou não sai da Marinha era o medo de decepcionar meus pais. Como é que eu peço exoneração de um concurso público, né? Mas aquilo não estava me fazendo feliz, então satisfaço meus pais ou satisfaço a minha vida, né? E filho é treinado para... A gente quer satisfazer pai e mãe. Então, nas terapias eu fui percebendo isso. Não era uma coisa óbvia para mim. Então, assim, a gente precisa de ajuda. A gente não está sozinho na vida. Se a gente procurar, a gente vai encontrar apoio, vai encontrar ajuda. Infelizmente, a gente demora demais porque falta informação. E essa é meu desejo aqui, passar informação, convidar as pessoas para olharem não só para si, mas prestarem atenção em quem está ao redor. É muito provável que tenha alguém querido seu que está passando por uma situação difícil e também não sabe, né? E quando você fala, procura um psiquiatra, procura um psicólogo, assim, a última coisa que a pessoa faz na vida é isso, infelizmente. Às vezes, você indo num quadro leve de estresse, o estresse já vai, percebendo que está no estresse, procura um terapeuta, sabe? Investe na sua saúde emocional. Enfim, aí os medicamentos foram me ajudando, eu fui saindo desse quadro. Aí o medicamento ele já foi sendo mais danoso do que benéfico, porque o remédio para dormir eu já não precisava tanto dele e eu percebia que durante o dia ele me deixava mais lenta do que o normal. E eu já estava com vontade de fazer as coisas, mas não tinha muita disposição por causa do efeito do medicamento. Percebi isso, e aí você leva isso para o psiquiatra e ele vai calibrando as doses. As pessoas têm muito medo de medicamento, mas o problema disso é porque elas não seguem à risca o tratamento. O tratamento medicamentoso para depressão, ele é um tratamento longo, porque você esteve num processo de adoecimento por anos. Seu cérebro não adoeceu naquele momento, ele vem há anos adoecendo. Então, o cérebro aprende tudo. E o seu cérebro, quando ele está nesse nível de adoecimento, ele aprendeu aquele nível de funcionamento, aquele padrão de funcionamento.
Para ele aprender um novo nível de funcionamento neuroquímico, ele vai precisar de bastante tempo também. E aí, por isso, os medicamentos você toma por mais tempo. É um tratamento de, no mínimo, 1 ano, tá? Para depois você ir retirando esse medicamento. Então, eu vou completar 1 ano do meu medicamento agora em novembro, do referente ao quadro depressivo. Há muito tempo que eu já não estou num quadro depressivo mais, mas estou cumprindo a risca, porque esse é o problema, né? As pessoas, não estou precisando mais, e para o tratamento, e o seu cérebro, a probabilidade de recaída, né, da volta do sintoma é grande. Então, compreensão, a melhor forma para tratar preconceitos, e a gente tem preconceitos, é informação, tá? Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês, tá? Se você acha que você está num processo desse, investiga, na dúvida, você não sabe, não fica se debatendo, não precisa reinventar a roda, procura um profissional, ele vai fazer esse serviço para você, né? Porque a história que você vai contar, os sintomas que você vai falar, ele vai catando aquilo ali e vai formar uma coisa, né? Enfim, e uma coisa importante é que vocês se sintam à vontade nesse canal que existe aqui. Eu gosto muito de compartilhar ensinamentos e eu acho que é um canal muito funcional para isso. Eu custei a sair do meu mundinho, que eu sou dos bastidores, mas eu tô tendo um prazer muito grande. Tem diferença da depressão de quem tem transtorno bipolar? Então, na verdade, isso é outra polêmica, assim, se eu for me perguntar, a depressão é depressão. Depressão, sintoma depressivo é falta de ânimo, prazer, disposição, sentimento de culpa ou irritabilidade, essa coisa toda que eu falei. Então, seja bem-vinda. Toda terça-feira, às 19 horas. Hoje foi às 20, porque eu estava viajando. Toda depressão é essa queda. No bipolar, vai ter essa alteração de humor muito rápida. Você sai de um quadro depressivo para um outro padrão de adoecimento do cérebro, de alteração, de disfunção, que é a mania, né? Que é um estado de euforia, e que é muito disfuncional. Um paciente em mania, ele é visivelmente, ele está visivelmente alterado, tá? Ele pode chegar a ter sintomas psicóticos, alucinações, delírios, ele tem um nível de compulsão para alguma coisa, abuso de drogas, de sexo, jogo, comida. Um paciente meu entrou num quadro de mania e ele começou a lavar a casa. Ele lavou a casa, passou a noite lavando a casa e todo mundo via que aquilo era uma coisa disfuncional, né? Então ele nunca tinha tido um quadro de mania e foi desencadeado por um nível de estresse do momento que ele estava passando. E aí pode ser que ele nunca venha ter um quadro depressivo. Se um dia ele tiver um quadro depressivo e já tiver esse histórico do quadro de mania, ele vai entrar nesse critério de transtorno bipolar, né? Mas uma pessoa ela pode ter um quadro de mania e não necessariamente ter um transtorno bipolar. O que acontece é que muitos autistas que não sabem que são autistas têm essa alteração de humor intensa, e que uma crise sensorial e compulsiva ela pode parecer um transtorno bipolar, porque o autista ele vai ter, né? Muitas vezes o isolamento do autista, o fato da alimentação restrita, várias questões do quadro do transtorno do autismo, não necessariamente vai ser depressão, mas vai parecer depressão. Né? E se não trabalhado pode vir a ser depressão, mas pode não ser uma depressão. E se ele tiver uma crise maníaca, se ele tiver uma crise sensorial, se ele estava num jeito meio deprê e vai para uma crise sensorial, ele vai parecer maníaco. Né?
Eu tive um paciente também que por muito tempo ele foi tratado como bipolar, e não, depois que a gente fez o diagnóstico dele, né, de autismo, e aí a coisa se reorganizou. Aí ele se reorganizou, foi incrível, né? Quando você acerta nesse diagnóstico, assim, faz uma diferença muito grande para as pessoas, tá? Gente, é isso. Então, algumas pessoas enviam um negóciozinho, eu acho que é uma solicitação para participar ao vivo do seu vídeo. Ai, eu tenho evitação social com isso. Eu faço monólogos. Mas eu respondo bem as perguntas escritas. Se você tiver uma pergunta para mim, me manda nas mensagens que eu gravo áudios. Na verdade, eu gravo quase podcasts para vocês, tá? Então pode mandar as perguntas aí que eu respondo. Mas assim, é complicadinho, tá bom, gente? Compaixão pra pessoa aqui com dificuldades sociais. Interação é uma coisa meio... Eu gosto de pessoas. Não é que eu não gosto de pessoas, mas enfim, ok? Gente, então é isso. Bom, pois é, eu tô aprendendo agora esse negócio. Então é isso. Agradecer aqui a participação de vocês. E a gente se encontra na terça-feira que vem de novo, tá bom? Sim, do que eu tinha falado que eu ia fazer na próxima terça-feira sobre relacionamentos abusivos, né? Isso, relacionamentos abusivos. Muito bem, que acontece muito com as pessoas. Oi, primo! Beijo, Gustavo, lá de Fortaleza. Priminho querido, saudade, vem me visitar em Goiânia. Sobre relacionamentos abusivos que pessoas que pessoas do espectro do autismo acabam entrando com muita facilidade, mas não só, algumas personalidades, algum estilo de personalidade, pessoas que passaram por traumas, fácil entram em relações abusivas. Tá? Passa depois onde tem o curso de TRT, verdade. Eu vou procurar aqui no meu WhatsApp, dando uma reconectada aqui. Então, quem chegou agora, estamos encerrando, mas vai ficar gravadinho aí por 24 horas e no YouTube. Beijos!